Bom dia comunidade, bom dia igreja Expressão da Graça, bom dia Belo Horizonte, como diz o Marcelo, bom dia Jesus, bom dia Deus, bom dia Espírito Santo, bom dia Israel agora são, sim, hoje dia 1, 2, 3, hoje dia 3 de fevereiro, o ano já está acabando, hein? Isto dia mesmo era 2010, a gente estava ali no Flávio dos Santos. O pastor falando 2010 vai ser um ano abençoado. Já foi 10, já foi 11, já foi 12, já está acabando 13. Hoje dia 3 de fevereiro do ano de 2013, após Jesus Cristo. E nós estamos estudando o capítulo de Daniel, que eu rogo aos irmãos que abram neste citado livro. Ele se encontra no Velho Testamento, antes de Oséias. Amém? Todo mundo aí? Quem não achou, diga amém. Todo mundo já chegou. Não, Daniel capítulo 9. Só para enfatizar, o Daniel capítulo 9 é um capítulo muito importante na Bíblia, porque Daniel capítulo 9, a profecia propriamente dita está no versículo 24, 25, 26 e 27. São 4 versículos importantíssimos das Escrituras. Daniel capítulo 9, ele pode ser dividido em 2 partes. Você lembra? A parte que contém a oração, porque Daniel, crentaço que ele era, né? A palavra mesmo fala que ele tinha... O anjo Gabriel observa que ele tinha uma relação muito... como é que eu diria? Uma relação muito especial com Deus. Porque o anjo fala que ele era um homem muito amado. Deus tinha muita consideração com a pessoa dele. Eu diria que o Daniel era o João do Velho Testamento. Mesmo porque o livro de Daniel e o livro de João estão muito associados. Você sabia dessa, não? João e Daniel. Apocalipse. O Apocalipse de João e o livro de Daniel estão muito associados. Bom dia. O livro de Apocalipse é praticamente ininteligível sem que a gente conheça o livro de Daniel. E João, o apóstolo, escreveu o Evangelho, aquelas cartas, e também o livro de Apocalipse. A gente sabe pelo Novo Testamento que ele era o discípulo amado, né? Então ele era aquele jovem que ficava ouvindo a ístole e a diástole do corpo de Jesus Cristo. Não é? É o tum-bum. Tum-bum. Ele ficava ali auscultando a ístole e a diástole do coração, do músculo cardíaco do ser humano Jesus Cristo. Ele reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Ele era muito amado. E Daniel... Eu creio, assim eu penso, mas é um pensamento bobo aqui. Eu penso que o Daniel, ele era o João do Velho Testamento. No versículo 23, o anjo Gabriel fala: você é muito amado. Como diríamos aqui na nossa terra, Deus gosta muito de você. É só ler, nós vamos ler o versículo 9 e 23. O próprio anjo declara que ele já percebeu que Deus tinha uma relação muito especial com Daniel. Daniel era uma pessoa assim, de um testemunho ímpar, um testemunho impoluto, um testemunho bacana ele prestou para Deus. E o livro de Daniel... ele pode ser dividido entre a primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 19, onde Daniel faz a sua oração.
Daniel, ele era um escravo, ele era um cativo, ele tinha sido levado para a Babilônia no ano 605 pela águia babilônica, o Nabucodonosor, aquela história toda que nós conhecemos, e já tinha ali mais 6 décadas que ele estava lá, 60 e tantos anos já, 66, 67. E ele, que tinha o privilégio de ter alguns rolos consigo mesmo, né, os rolos dos livros, ele tinha uma Bíblia, ele leu na sua Bíblia, em Jeremias 25 e Jeremias 29, que Deus tem o controle de todas as coisas. Porque a situação de Israel estava caótica, estava ruim. Era um povo que tinha sido escolhido por Deus para ser um instrumento de Deus no planeta. Da condição de saúde espiritual de Israel dependia todo o futuro da humanidade. Deus corria o risco de se tornar um grande mentiroso universal. O universo inteirinho falar, God prometeu e God não cumpriu. Ele falou que ia enviar aqui a semente da serpente para pisar na cabeça a semente da mulher para pisar na cabeça da serpente, e a coisa toda foi pro beleléu, como se diz, né? Porque Israel foi aquele agente, Israel foi um instrumento que Deus escolheu para, através de Israel, nascer o Messias. Tanto é que quando nós estudamos Apocalipse 12, lembra, a mulher representa Israel, porque foi essa mulher Israel que deu Jesus Cristo ao mundo. Ela que trouxe, que deu à luz Jesus Cristo. Então Deus tinha escolhido Israel para trazer o Messias segundo a carne, para receber a revelação escrita, para revelar a glória de Deus, para ser aquele exemplo de como Deus faz as coisas. Ele escolheu uma nação para tornar essa nação santa, justa, separada, glorificada, salva, e através dessa nação alcançar todo o restante da humanidade, ou seja, cumprir os seus propósitos. Mas Satanás investiu contra essa nação, afundou essa nação na idolatria. Essa nação, bom dia, dona Geralda, ela abraçando a Xará. Bom dia, Salmas. Então, essa nação estava completamente fora do propósito de Deus. Deus tinha todo um plano para Israel, e Israel está lá escravo, cativo, da pior nação do mundo. A nação mais cruel, a nação mais idólatra, estava lá no pior lugar do mundo, na Babilônia. A Babilônia é um ícone muito negativo nas Escrituras. Então, aparentemente, Deus estava perdendo esse jogo. Deus precisava ganhar de 4-0 e estava perdendo de 10-0. Às vezes a gente vê jogo de futebol aí, o time para ser campeão tem que ganhar de X e está perdendo de Y. Então, aparentemente, Deus tinha perdido o controle da situação. As coisas estavam totalmente fora da rota. Israel era para estar ali caminhando na direção do cumprimento dos propósitos de Deus, e está lá escravo, na Babilônia. O templo já tinha sido destruído, já tinha mais de meio século já. Então, como é que vai fazer? Só que Deus tem o controle das coisas. Deus fica assistindo essa bagunça que a gente faz com a nossa vida lá de cima, assim, consertar esse negócio todo aí. Não me preocupo. Ele até usa as nossas bagunças, o pecado de Israel, para depois contornar aquilo e trair. Vide a genealogia de Jesus, né? Então, o capítulo 9 de Daniel, na sua primeira parte, versículo 1 a 19, tem essa oração, porque o Daniel entendeu pelas Escrituras. Está chegando a hora de Deus colocar esse trem no trilho de novo. Esse trem já não é o trem mineiro, é o trem mesmo, é aquela de ferro, né? Está chegando a hora de Deus colocar esse trem de novo no trilho, porque vai cumprir aqui os 70 anos de Jeremias. E sabedor que ele era, de acordo com Deuteronômio 10, dentre outras passagens, que sem arrependimento a coisa não acontece, ele se apresentou como um intercessor a favor da nação de Israel.
E nós vimos que ele foi muito detalhado, ele não escondeu nada para debaixo do tapete, ele colocou tudo às claras, tudo às limpas. Ele expressou todos os aspectos do pecado da nação, extensivo a toda a nação. Nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, nossos juízes, nós mesmos, os de perto, os de longe, ou seja, somos indesculpáveis. Aí a gente chega agora no miolo da alcatra, naquela parte boa, que é a revelação, que é a resposta de Deus. Vamos ler a segunda parte hoje, então estudando a segunda parte do capítulo 9 de Daniel, que é a resposta de Deus a essa oração de Daniel, que nós estudamos aí por 2 semanas, talvez. Então Daniel capítulo 9, versículo 20. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo, então ele até se incluiu, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face de Javé, meu Deus, ou Yahweh, né? Pelo monte santo de meu Deus, que é Jerusalém, onde ficava o templo. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, essa é aquela do capítulo 8, que nós pulamos porque vamos estar com 11, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Isso aqui é muito lindo. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí vem o suprassumo das Escrituras, né? A profecia, a revelação propriamente dita. 70 semanas estão separadas por Deus para tratar com o seu povo e com a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, 1. Para dar fim aos pecados, 2. Para expiar a iniquidade, 3. Para trazer a justiça eterna, 4. Para selar a visão e a profecia, 5. E para ungir os santos dos santos. Então Deus tem um propósito sextuplo que tem que acontecer nesse período de tempo, 70 semanas. Foram recortadas para isso. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, que nem existe, né? Nesse momento não tem cidade de santuário, então Deus já está falando para Daniel que eles vão ser edificados, vão ser destruídos de novo. E o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele, o príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O Daniel, ele está doidão aqui, né? Eu estou aqui orando porque a minha cidade está destruída. Eu estou aqui orando porque o templo está destruído. Deus falou que isso ia durar por um período de 70 anos. Eu olhei para a Bíblia, olhei para a folia e vi que está chegando a hora. Aí eu me propus a confessar o pecado da nação. Aí vem um anjo e traz uma revelação falando que a cidade de santuário vão ser destruídos. Já está destruído, então ele já está entendendo. Está destruído, vai ser construído de novo, depois vai ser destruído.
E mais para frente fala que ele vai fazer cessar a oferta de manjares, uma outra circunstância. Então isso quer dizer que ele está destruído, vai ser construído, vai ser destruído, vai ser construído e vai cessar a oferta de manjar. Eu falei, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Essa é a conclusão que ele chegou. E nós vamos esmiuçar isso aqui porque essa profecia é muito importante. Essa profecia é importantíssima. Essa profecia é a chave aonde encaixa todo o resto. É o manual. É igual você pede uma coisa pela internet, pelo correio, e chega aquela caixa cheia de pedaços. Você não sei o que eu vou fazer com isso. É igual o Homer tentando montar a churrasqueira, né? Cada hora vira uma coisa. O Homer Simpson. Então, se não tiver o manual, você não monta aquele negócio, não. Daniel 9, 24, 25, 26, 27, é como se fosse, bom dia, é como se fosse esse manual. É como se fossem as diretrizes, a guia para você conseguir montar esse negócio. E nós vamos estudar isso detalhadamente. O que eu quero destacar aqui, já que nós estamos entrando no trecho da resposta, a parte B de Daniel 9, é que é interessante que no verso 21 falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Para quem já estudou Levítico, a gente sabe, e se não estudou, mais cedo ou mais tarde, vão acabar estudando Levítico também, né, pastor? Esse estudo já foi dado lá na Gararu, você chegou a pegar esse estudo, não pegou? E quando a gente estuda o livro de Levítico, o livro de Levítico é o manual do sacerdote. Você lembra daqueles negócios que a Disney lançava? O manual do escoteiro mirim, o manual disso, o manual daquilo? Ou seja, é aquilo que tem as normas de como um escoteiro, um copeiro, um cozinheiro, um bombeiro deve se comportar, quais são os procedimentos que são adotados nas mais diversas circunstâncias. Então o livro de Levítico, que vem da palavra Levi, que é aquele terceiro filho do Jacó, que é aquele rapaz que deu origem àquela tribo que foi separada por Deus para prestar o serviço sacerdotal. Aquele povo era aquela tribo que trabalhava no templo, sendo que a tribo de Levi era dividida em 3 grandes famílias, de Gerson, Coate e Merari, ou Merari, não sei, e cada um tinha a sua função. Os que lavavam a panela, os que varriam o chão, os que tiravam as carnes agarradas dos garfos, os que apagavam as velhinhas, os que punham mais óleo lá no amenorá, o que repunha o pão, e etc. Ou seja, tinha muitas funções, muitas coisas a serem executadas no serviço do templo. Então, tendo tido Jacó 12 filhos, essa tribo, a tribo de Levi, foi separada por Deus para trabalhar no templo em favor dos irmãos. Era a tribo sacerdotal, né? A tribo sacerdotal. Ou seja, ela, para Israel inteirinho não ter que ficar envolvido nisso, tem outros aspectos a serem atendidos, né? Inclusive da defesa. Israel é o país que mais gasta PIB com a defesa. Se não me engano, Israel gasta 80% do PIB dele só com defesa. Porque está ali no meio dos inimigos, né? Cercado de inimigos por tudo quanto é lado. 80% de tudo que ele arrecada é só para comprar arma e etc. Né? Então, tinham outras coisas para acontecer. Então Deus falou, não, só a tribo de Levi vai ser a tribo que cuida dessa questão da intermediação, né? Da reconciliação, que me acessa em nome de todos. Então a tribo de Levi era a tribo que cuidava do serviço sacerdotal. E para isso Deus instruiu Moisés, que é o escritor da Torá, né, Gênesis, Levíticos, Deuteronômio, a escrever um manual. Então o livro de Levítico é o manual que ensina como é que o sacerdote deve fazer as coisas.
E o livro de Levítico, assim como todos os 66 livros das Escrituras, apontam para a pessoa de Jesus Cristo. O Apocalipse 19, 10 fala que o testemunho de Jesus Cristo é o intuito, é o objetivo, é o espírito da profecia. E o livro de Levítico é um livro que revela os mais diversos aspectos daquele sacrifício que Jesus Cristo tetelestou a nosso favor. Aquele sacrifício completo e absoluto no qual você não acrescenta nada e do qual você não subtrai nada. Então, o sacrifício de Jesus Cristo foi tão completo e tão para todos que ele precisa de inúmeras figuras, de inúmeros eventos, de inúmeras festas, de inúmeros sacrifícios e formas de se sacrificar diversos animais para contemplar todos esses aspectos. Tem lá a oblação, a oferta de cereais, o holocausto que consumia completamente, aí tinha a oferta da gordura, a oferta das vidas, e as que eram feitas à tarde, as que eram feitas de manhã, e etc. Pelos pecados ocultos, pelos pecados que você comete de pirracento e teimoso, aqueles pecados que você comete que você nem viu que você cometeu. Então, o livro de Levítico tem aquele monte de sacrifício, aquele monte de festa, aquele monte de aspectos, exatamente para tipologicamente, e isso é maravilhosérrimo estudar Levítico, porque ele através de figuras e símbolos, ele mostra todos esses aspectos da obra tão completa de Jesus Cristo, que precisa de tanto a se falar para falar de tão completo que ele é. Quando você lê o livro de Levítico, você vê que lá existia a prescrição, né, de um sacrifício que começava a acontecer às 3 horas da tarde, né, era a oferta do holocausto, e ele ia queimando até lá, mais ou menos, na hora que o dia começa, que para nós é a hora que o dia termina, né, aqui no Ocidente. Lá para 5h30, 5h45, 5h49, 6, 6h01, 6h02, ou seja, na virada do dia. Isso aí varia um pouco em função das translação, da órbita terrestre, da órbita dos planetas. Para isso o judeu consulta uma tabela chamada tabela de efemérides, né? Para ele poder cumprir o sábado. É uma tabela onde fala, não é? A primavera começa no dia X às tantas horas, tantos minutos. Então cada dia termina, isso varia ao longo do ano num certo horário. Lá no finalzinho da tarde, 5 qualquer coisa, 6 alguma coisinha. Então, esse sacrifício era um sacrifício que ficava queimando por 3 horas. E foi nesse momento, para você ver como é que o Daniel, ele era uma pessoa, era um caixão, né? Como ele era patriota, como é que ele se importava com as coisas de Deus, como é que ele se importava com as coisas de Israel. Eu imagino tanto que ele deveria... Tiveram tantas épocas para Daniel nascer e curtir. Ele foi nascer justo numa época em que estava tudo arrebentado. Israel esparramado, Israel cativo, o templo destruído. Ele que é tão crente, que curte tanto essas coisas, né? Ele estava lá cativo, sem terra, sem pátria, sem templo, entre aspas, sem Deus. E a gente observa, pelo grau de cachiosidade dele, ele não se contaminou com as comidas do rei. Isso tudo que a gente vem estudando. Ele era uma pessoa que intercedia, ele era uma pessoa de oração, ele não negava testemunho, ele ia até o fim, custava o que custasse em termos de circunstância. Ele está aqui fazendo uma oração em favor da terra, da cidade, do Monte Santo. Então, é assim meio que comovente o fato dele citar que ele recebeu resposta de oração na hora do sacrifício da tarde, que nem estava acontecendo, já tinha mais de meio século. Mais de 50 anos que esse sacrifício da tarde já não acontecia. No coração dele aquilo ainda existia. Ele provavelmente, quando ele saiu lá, quando ele foi levar a cativo, ele devia ter seus 14, 15, 16, 17 anos. Então, na juventude dele, ele deve ter visto a fumaça que ficava saindo por 3 horas seguidas, lá de 3 da tarde até as 6 da tarde, o céu nascendo, aqueles cirristratos avermelhados lá no fundo, né? Aquelas nuvens bonitas que tem no fim da tarde, é o arrebol, né, que eles falam, né? É a hora que o céu fica mais bonito, né, por causa da inclinação do sol, o azul fica bem azul, o amarelo, você já notou isso? Que as coisas ficam com a cor viva no final da tarde, não é possível, só eu já prestei atenção nele.
É muito bonito o pôr do sol, o final do dia, que para ele era o começo do dia. O dia está começando. As misericórdias do Senhor estão se renovando. Ali no finalzinho, a gente pensa que as misericórdias do Senhor renovam quando você acorda aqui no Ocidente, renova lá de tardinha. Quando você já pecou um monte durante o dia, e o dia está começando. O dia começa às 6 horas da tarde. Então as misericórdias do Senhor se renovando ali, naquele iniciado dia. E Daniel provavelmente ele devia ser jovem, ele vendo ali a fumaça subindo, e ele contemplando aquilo, ele que era bem crente, né? Ele devia pensar assim, puxa, Deus aceita um pecador igual eu, né? Porque eu estou vendo ali a fumaça do sacrifício subindo, e aquele sacrifício, ele tinha entendimento disso, que ele tinha o Espírito Santo, que estava sendo oferecido em nome da nação, tipificava alguém que viria para substituir cada um daqueles pecadores. Então isso para ele era algo que não tinha, apesar de cativo, apesar de estar lá escravo, lá na Babilônia, naquele país horroroso, o pior do mundo, muito belo do ponto de vista estético, né? Mas do ponto de vista espiritual era o pior. E ele está ali contemplando na sua memória. Se tivesse templo, essa hora estava acontecendo o sacrifício da tarde. E Deus traz a resposta para ele. O Gabriel chega com a resposta dessa oração longa dele aqui, de 19 versículos, justamente nesse momento em que deveria estar acontecendo esse sacrifício da tarde. Ou seja, Deus está querendo, ao trazer a resposta nesse exato momento, dar garantia para Daniel, assegurar para Daniel que o propósito dele é inabalável, que Deus fala e cumpre, que Deus cumpre os seus compromissos, que no final das contas Deus vai restaurar Israel, porque a promessa as promessas que estão aqui nos versículos 24 a 27 é de uma restauração final. Nós vamos estudar detalhe por detalhe de cada um desse plano, desse propósito sextuplo de Deus, né? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. São 6, né? Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir os santos dos santos. 3 coisas já aconteceram lá na primeira vinda de Jesus Cristo. Pelo sacrifício do Messias, pelo sacrifício de Jesus Cristo, a transgressão foi cessada, os pecados foram pagos e a iniquidade foi quipada, né? Foi o selo da missão e a profecia. Ainda tem coisa para acontecer na inauguração do milênio. As outras 3 coisas, o trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir os santos dos santos, se relacionam com a segunda vinda do Messias. Nós vamos ver isso em detalhes. Porque tem um montaço de profecias se cumprir ainda no milênio. Sim. A questão de... Está escrito assim. Não tem profecia a ser acrescentada. Estou falando selar no sentido de não ter mais o que se cumprir. Na inauguração do milênio, cumpre tudo que tem que cumprir. Sim. Nós vamos ver essas palavras todas no hebraico. Porque falta um pouquinho de... Quando você só lê assim, selar a visão e a profecia. O Isaac deve pensar, você quer pegar aquele negocinho todo picotado, dar uma lambida e pregar, né? Essa é uma coisa, aquilo que é selo, não é não? O que é selo? Não, mas nós vamos ver as palavras no hebraico, elas são bem interessantes. Então Deus, ao dar a resposta para Daniel justamente nesse momento, ele está falando, isso aí vai ser restaurado. Isso aí vai acontecer. Tudo que eu tenho prometido vai se cumprir. Tanto é que na própria revelação dá a entender, ele fala que a oferta e o sacrifício vão cessar. Então Daniel quer dizer que vai voltar e vai parar de novo, né? Que atualmente nem acontece. Então os 3 primeiros desse propósito sextuplo de Deus para Israel, pode-se dizer que 3 deles, os 3 primeiros, cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, lidam com o aspecto mais, entre aspas, negativo da questão. E os outros 3, eles lidam com o aspecto mais positivo, vamos dizer assim.
Então, o que Deus está falando... eu tinha perdido o raciocínio. O que Deus está querendo dizer que eu tenho o controle das coisas. Não esquenta a sua cabeça não, Daniel. Eu sei que você gosta muito de Israel, você gosta muito de Jerusalém, você gosta muito do templo, você é muito ligado às questões espirituais, mas eu tenho o controle das coisas. Eu vou consertar isso tudo aí. Porque eu já separei, né? 70 semanas estão determinadas. Né? 70 semanas estão determinadas. Esse verbo, Lica, determinadas. 70 semanas estão determinadas. O verbo que está conjugado aqui, determinar, está na forma passiva. No hebraico se chama nifal, né? Está na forma passiva. Do verbo atak, H-A-T-A-K, que significa recortar, separar, dividir, decretar. Então o que Deus está falando é o seguinte, ó. Eu peguei a história do planeta, peguei meu tesourão divino e recortei, separei de toda a sequência cronológica de anos que compõem o universo. Ó, esses 490 anos aqui agora eu separei. Esse aqui agora, dentro desse período aqui, eu cumpro o meu propósito sextuplo para com Israel. Eu soluciono a questão de Israel, eu cumpro tudo que tenho que cumprir com Israel e vou lá e reino com justiça sobre eles. Nesse período de tempo aqui que eu separei, ó, que eu determinei. Então o que Deus está falando para Daniel, através de Gabriel, que ele está entendendo é que Deus recortou, Deus separou. É igual a Elaine conversando com o pastor Geraldo. Bem, nós acabamos de receber aqui 26 mil reais em oferta. Esses 300 reais aqui eu vou separar para comprar meia dos meninos. Entendeu? Ou seja, esse dinheiro aqui está separado. Não, isso é hipoteticamente falando. Mas pode ser uma oração profética também. Hein? Vai com o irmão lá nos Estados Unidos, ganha na loteria, manda uma oferta, mas você separou aquele dinheiro com aquele propósito específico. Bom dia, com aquele propósito específico. Deus, de todo o tempo do universo, ele tem todo o tempo do universo, ele separou uma certa quantidade de anos para dentro desse período o que ele está falando aqui que vai cumprir. Ou seja, eu determinei, eu separei, eu recortei, eu reservei um período dentro do qual eu vou fazer essas 6 coisas aqui. Para citar pela primeira vez, aquele irmão, né, como diria o Ivan, isso é inexorável, isso não tem como mudar. Eu determinei e pronto, acabou. Essas 6 coisas vão acontecer e vão acontecer dentro de um período de 490 anos. Literalmente no hebraico seria 70 semanas estão definitivamente selecionadas e decididas como um período em que eu vou fazer 6 coisas: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, justiça eterna, santos dos santos. O giro dos santos dos santos é aquela hora que ele corta a fitinha, o tesourão divino pela segunda vez, ele vai lá e corta aquela fitinha, está inaugurado o milênio, podem entrar os justos, né? Quebra aquela garrafa de vinho judaico, né? E aí, justos podem entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo para vocês aí, como diria os meninos. E ele separou um período de 70 shabuim. 70 shabuim estão a ataque. 70 shabuim. Shabuim todo mundo sabe, a maioria, que a palavra hebraica quando termina com IM está no plural. Então, shabuim é o plural de shabua. Shabua é uma palavra hebraica que significa um período de 7. Um período de 7. Pode ser 7 segundos, 7 minutos, 7 horas, 7 dias.
7 semanas, 7 anos, 7 décadas, 7 séculos, 7 milênios, não interessa. São 7. Eu separei 70 sets. E dentro desses 70 sets, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu vou, para quem chegando agora, cessar a transgressão, está lá no verso 24. Dar fé aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia, um justo santo santo. Eu vou fazer essas 6 coisas. Daniel, dentro de 70 chabuim, ou 70 chabuas, portuguesando, eu vou fazer essas 6 coisas. E essa palavra, ela é usada, prepara a caneta que gosta de anotar, ela é usada 20 vezes no Antigo Testamento. 3 vezes em que ela é usada, ela vem acompanhada da palavra dia. Ou seja, 70 sets, mais sets de quê? De anos, semanas, de dias. O contexto é que determina. E muitas vezes no contexto a palavra chabuim vem acompanhado se é de dias, se é de anos, se é de semanas. Por exemplo, em Ezequiel 45, 21. Em Daniel 10, 2 e 3. Está até aqui pertinho. Observa aqui, olha logo aí na mesma página, no Daniel 10, 2. Naqueles dias, eu Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinha entrar na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. 3 chabuins inteiras. 3 períodos de 7 dias. Observou? A palavra traduzida aqui por semana é shabua. Ou seja, em Ezequiel 45, 21, Daniel 10, 2 e 3, a palavra shabua está acompanhada da palavra dias. Então a gente sabe que são 3 grupos de 7 dias, 3 semanas. Já em Gênesis 29, 27 e 28, em Deuteronômio 16, 9, 10, 15, 9, 10 e 16, Deuteronômio 16, 9, 10 e 16, em Levítico, hoje já citado, 12, 5, e segundo 12, 5. Eu estou procurando um versículo de Levítico que fala sobre temporário uma semana de ano, composta por 7 anos. É o versículo que fala literalmente de uma semana de 7 anos. Sim. Levítico 12. Levítico 12, 5 e segundo Crônicas 13, 8. Nesses citados últimos versículos, a palavra shabua aqui significa semana mesmo. É outro versículo. Você está falando Não sei se era das festas. é daquele jubileu? Não, fala uma semana de ano, que vai dar 7 anos. Ah, tá. Está em Levítico 21 até 26. Acho que é 26, talvez. Então, aqui é semana mesmo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É Levítico 25, 8. Contarás 7 semanas de ano. 7 vezes 7 anos. Eu lembrava que é mais ou menos por aí. 25, 26. Então, e aqui em Daniel 9? Porque falou 70 chabuas estão determinados. Mas chabua de quê? Chabua de dias? Chabua de anos? Chabua de meses? E isso, os teólogos gostam de brigar em cima desse negócio aqui. Principalmente os que querem validar a palavra de Deus e colocar tudo, são os preteristas, né? Como se tudo já tivesse acontecido e nada mais tem para acontecer. Mas aqui em Daniel 9, por inúmeros motivos, nós vamos citar uns 4, nós entendemos aqui que são semanas de anos. Primeiro porque de dias, ou de meses, ou de semanas mesmo, não seria possível para dar cumprimento a todo esse sextuplo propósito que está aqui no versículo 24. Mesmo porque 70 grupos de 7 dias atrás, 70 grupos de 7 semanas atrás, a gente olha para trás e as coisas todas não aconteceram. Também fecha também com o próprio Daniel, que já me mostra sobre a metade da semana, 1.250 dias
Sim. E a esse motivo se acrescenta o seguinte: Daniel, ele está pensando em termos de anos. O capítulo começou dessa forma, né? Eu, Daniel, lá no versículo 9, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o profeta Daniel. Então, o raciocínio dele em número de anos. Ele está raciocinando em número de anos. Segundo, o cativeiro babilônico, um dos porquês dele, além daquela questão do Deuteronômio 28, o Monte Ebal, uau. Um dos porquês de Israel estar cativo foi a violação do ano sabático. A violação do ano sabático, que está determinado no manual do sacerdote, que é o livro de Levítico, lá em Levítico 26, de 34 e 35. O que lá fala? Você planta a sementinha, rega, colhe, etc. no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, no ano 6. Aí você confia na fidelidade de Deus que no ano 6 ele vai dar uma colheita abundante, dobrada, para você deixar a terra descansar no seu 7º ano. É o ano sabático que chama. É lógico que eles não fizeram assim, né? Eles aproveitaram. Puxa vida, no ano 6 veio dobrado, eu vou plantar de novo no ano 7, quando a terra deveria estar descansando. É pena que Deus pensa assim, mas eu não ligo porque Deus pensa mesmo, e eu vou plantar assim mesmo. E eles ficaram fazendo isso por 490 anos, desde o reinado de Saul até o dia em que Nabucodonosor chegou lá e arrebentou tudo e levou todo mundo cativo. A gente vê isso em 2 Crônicas 36. Um dos porquês de Israel ter levado cativo é porque Israel desprezou a palavra de Deus. Israel ignorou a palavra de Deus. Israel não estava nem aí para a palavra de Deus, que falava em Levítico 26, 34 e 35, que a terra deveria descansar no seu 7º ano. Então, em 2 Crônicas 36, 21, lá no finalzinho de 2 Crônicas, os estertores, diz o seguinte, desde o verso 17, por isso o Senhor fez subir contra ele, o Zedequias, o rei de Israel na época, o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada, destruiu o santuário, não teve piedade de ninguém, levou os utensílios, a gente já aprendeu isso no Daniel 1. Os que escaparam da espada, verso 20, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, que é onde nós estamos quase chegando aqui. Para que se cumprisse, 2 Crônicas 36, 21, a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a duração do cativeiro, quando tiver até que na Bíblia, passa um lumicolo, mais daquele que dá para ver no escuro, 3 quarteirão de distância, porque é muito importante, até que a terra se agradasse dos seus sábados.